Glória a Deus. Amada igreja aí em Afonso Bezerra, presbítero Carlos, que é quem a pastoreia, reverendo Raimundo, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero também dizer que estou grato por participar dessa campanha juntamente com vocês, a qual nós iremos adorar e iremos conversar com esse nosso Deus, que é tão grande, que é maravilhoso e que não apenas ouve e recebe as nossas orações, mas também responde todas as nossas orações. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, grande e poderoso. Desde já também eu quero vos convidar para fazer parte da leitura. Eu creio que todos estão com a Bíblia, então abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 27, e iremos ler. Que diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aleluia! Para nós entendermos esse versículo a qual foi lido aqui, nós temos que voltar um pouquinho lá para o livro de Atos dos Apóstolos para entender esse versículo. Primeiro que tudo, eu quero dizer que uma igreja, ela não nasce apenas por querer ou vontade humana. A igreja, ela nasce principalmente pela vontade e o querer divino. Esse querer é o querer de Deus. Foi assim com a igreja de Filipos. Aleluia! Foi um querer primário de Deus para que ela nascesse. Eu creio que foi assim também aí em Afonso Bezerra. O primeiro querer foi de Deus que essa igreja aí existisse. Por isso está aí de pé até hoje para lutar, para ganhar almas, para interceder através de orações por todos aí de Afonso Bezerra. Mas voltando ao texto para que nós entendamos, nós temos que entender a raiz. Aonde foi que nasceu essa igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz a palavra de Deus que estava Paulo em sua segunda viagem juntamente com Silas e Timóteo, e eles queriam pregar o Evangelho do Senhor na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser impedido pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que à noite Paulo teve uma visão, e ele teve uma visão com um varão da Macedônia. E esse varão falou com ele e disse: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele voltou da visão, ele entendeu que Deus queria que ele não fosse naquele momento para a Ásia, mas que ele fosse pregar o Evangelho na Macedônia. E assim ele foi. E ele chegou na primeira cidade, que é a cidade de Filipos. A palavra de Deus diz que, estando ele em Filipos, eles saíram à hora da oração a um rio para ver se encontrava um lugar para orar. Encontrando lá um lugar para orar, orou e também pregou o Evangelho do Senhor Jesus. Uma jovem por nome Lídia, o Senhor aquebrantou o seu coração e abriu o seu coração para compreender o Evangelho do Senhor. E ela creu e ela aceitou ao Senhor e constrangeu a Paulo, Silas e a Timóteo para que estivesse com ela
em sua casa por um período de tempo. E assim aconteceu. A palavra de Deus diz que sempre Paulo saía nesse período da oração e uma certa jovem adivinhadora, a qual dava lucro aos seus senhores, por adivinhar, quando via Paulo, a Silas e a Timóteo passar, ela gritava: eis aí uns homens, servos do Deus Altíssimo, a qual prega o evangelho da salvação. A palavra de Deus diz que se repetiu por longos dias. Paulo se indignou, voltou para aquela jovem e ordenou ao espírito imundo que a deixasse, e assim aconteceu. Porque um servo do Senhor, ele tem autoridade em suas palavras. Quando Paulo disse, retira-te dela, aquele espírito foi obrigado a se retirar. Porque um servo de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade em suas palavras. Por isso a palavra de Deus diz que Paulo e Silas foram presos, açoitados, mas mesmo ele estando preso, mesmo ele sendo açoitado, esse contexto histórico da sua vida, no momento, não tirou dele a sua fé. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e louvava a Deus no cárcere. Digamos, Paulo orava, Silas louvava, depois invertia, Silas orava e Paulo louvava. A palavra de Deus diz que a presença de Deus chegou ali naquele lugar, estremeceu as cadeias e libertou a Paulo e a Silas. Foi assim que começou a igreja em Filipos, através de dores, através de açoite, aleluia, mas Paulo não negou a sua fé. Era isso que Paulo estava dizendo àquela igreja, a igreja de Filipos, dizendo que ande como varões de Deus, como pessoa que está pronta para servir, uma pessoa que talvez não precise ligar para o contexto histórico momentâneo da sua vida, por passar por um momento de aflições, mas que ele fosse pessoas dignas do Evangelho, andasse com testemunho, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Apesar de tudo, Paulo também dizia, olha, não importa se eu for ter contigo, não importa que eu esteja ausente, o importante é que vocês andem em um só espírito, como se estivesse em um só corpo. É assim que nós devemos andar, em um só corpo com Cristo, servir a Cristo, aleluia, e andar digno de pregar o Evangelho do Senhor com o nosso testemunho. A palavra de Deus diz que o nosso testemunho é uma pregação. O nosso testemunho, através do nosso testemunho, nós podemos ganhar alma para o Senhor Jesus. É assim, igreja aí, Afonso Bezerra, que eu digo a vocês, andem como pessoas dignas do Evangelho do Senhor, pessoas que dão testemunho, e não ligue pelo contexto histórico a qual nós estamos passando agora, mas que a nossa fé não seja abalada, que a nossa fé, a nossa esperança esteja em Cristo, aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Desde já eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer, confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ande digno do Evangelho de Cristo. Seja um exemplo no meio de toda a sociedade aí em Afonso Bezerra, dizendo, nós estamos passando por momentos dificultosos, mas existe um que tem solução para tudo.
é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus.